O presidente Lula acaba de anunciar a liberação de R$ 1 bilhão para o Rio Grande do Sul. O valor será liberado pelo BNDES para incentivar a recuperação da economia nas cidades afetadas pelo ciclone. Vamos ouvir. Eu, companheiro Alckmin, acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda. Certamente nós vamos ter muito mais informações e, na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região, seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa. Nós vamos cuidar do povo com muito carinho, porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo. Clarissa, havia uma expectativa para esse anúncio também do presidente Lula, não é isso? Ficou uma situação muito delicada, para o presidente Lula, Leandro, no decorrer dos últimos dias, por conta das viagens internacionais dele. Ele foi para Nova Delhi para participar da reunião do G20, enquanto a gente estava tendo essa tragédia lá no Rio Grande do Sul acontecendo. Sem validar o argumento de adversários do governo de que teria havido alguma grande ausência, porque, afinal de contas, o governo estava representado no Rio Grande do Sul, compareceu lá pelo vice-Geraldo Alckmin por vários ministros. Então, sem querer validar esse argumento, a gente tem que reconhecer que é fato. A partir da hora em que Lula não compareceu ao Rio Grande do Sul, ele acabou dando algum tipo de munição para os seus opositores, Isso está sendo explorado pela oposição, em especial nas redes sociais, mas agora vem aí o presidente, então, junto com o vice-geraldo Alckmin, fazer esse gesto, publicar esse vídeo, ainda sem nenhuma confirmação de que ele possa viajar para o Rio Grande do Sul ainda nesta semana antes de embarcar para mais uma viagem, Cuba e Estados Unidos, como a gente estava falando agora há pouquinho, mas havia ali alguma discussão nos bastidores de que até ele poderia tentar pensar num sobrevoo ou numa visita na quinta-feira, mas por enquanto, pelo menos, nenhuma confirmação nessa direção. O que a gente vale, eu acho, a lembrança é que Lula, embora a oposição esteja adorando apontar o dedo aí para Lula, Lula não é exceção aí em fazer um movimento desse tipo, Vamos lembrar, a gente teve aquele caso das chuvas na Bahia, Jair Bolsonaro estava no Guarujá andando de jet ski dançando funk. Enquanto a gente estava tendo aquela tragédia lá. E, curiosamente, líderes petistas, como Gleisi Hoffmann, por exemplo, foram para as redes sociais fazer duras críticas a Jair Bolsonaro por ter feito uma viagem ali de descanso em vez de comparecer à Bahia para prestar solidariedade às vítimas. Eu acho que o momento é delicado para o presidente Lula em fazer, e é necessário que ele faça esse gesto, mesmo que seja por meio das redes sociais, porque, querendo ou não, nas redes, o discurso da oposição está colando. Teve muita coisa viralizando, muitas notícias falsas, inclusive, sendo disseminadas. É fato que algumas fake news viralizaram e impactaram na imagem do governo federal. Então, é importante que ele faça esse gesto. Acho que talvez a ideia de um sobrevoo ou uma visita ainda nesta semana antes da viagem seria positiva, uma vez que estava sendo avaliada nos bastidores pela equipe de Lula, mas, por enquanto, não temos confirmação. Vamos esperar. É que é muito complicado, Tem uma logística enorme para o presidente da República visitar uma região como aquela. E o tempo está correndo, ele tem uma viagem marcada. Então, se tivesse que ir para o Sul, já teria que estar pensando nisso agora. Agora, de qualquer maneira, o governo federal deu uma resposta contundente no Rio Grande do Sul. Mandou 8 ministros, só que quem assumiu a liderança disso foi o Geraldo Alckmin. Foi lá para o Rio Grande do Sul, está aí ao lado do presidente Lula e vai seguir nessa toada. Com o Lula viajando novamente, provavelmente o Alckmin volta para os holofotes e vai novamente liderar essa linha de frente da questão no Rio Grande do Sul. Agora, interessante que vou fazer um comentário aqui, conversando com integrantes do governo,
no Palácio do Planalto, eu ouvi uma frase de um integrante dizendo o seguinte, que diferentemente do primeiro mandato do presidente Lula e também do segundo, hoje as redes sociais pesam muito. E qualquer deslize que aconteça, até erro em algum ponto, ou uma palavra, ou uma frase, a coisa repercute e muito por causa das redes sociais. E que talvez isso tenha que ser trabalhado mais com o presidente Lula. Concorda, Fábio? Sim, é um totalmente. tempo diferente. Totalmente. Antes a gente não tinha essa coisa de vai um vídeo e viraliza ali, corre pelas redes sociais com tanta facilidade e a população, independente de classe, né, consegue ter acesso e consegue viralizar, compartilhar com familiares. Esse é um ponto aí que me chamou a atenção em conversa ontem. O presidente Lula, ele não é segredo para ninguém que ele tem uma cabeça muito analógica ainda, em muitos aspectos. Ele ainda, a tradição política em que ele se criou é a do palanque, é do discurso, do microfone, do megafone, do carro de som. Ele é um palanqueiro de primeira, ele faz discursos, talvez seja um dos melhores oradores que a política brasileira já teve. Mas os tempos são outros. Quando ele era presidente, não havia... até havia redes sociais, mas não tinham nenhuma fração do impacto que elas têm hoje. Quem administra esse lado para o Lula, para o presidente, é a Janja, muitas vezes, a primeira-dama. Claro, existe uma Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, existem analistas, especialistas, conselheiros que também cuidam disso, além da própria Janja. Mas muitas vezes a impressão que passa é que o Lula não entende direito ainda como funciona essa lógica das redes sociais e como esse simbolismo de, por exemplo, ter ido ao Rio Grande do Sul, ter falado alguma coisa mais rapidamente, de maneira mais célere, poderia ter evitado essa avalanche de críticas que ele sofreu. E um ponto final que eu acho que é relevante nesse caso também é que, de novo, discute-se, é uma discussão que reiteradamente vem à tona, se o presidente Lula não está viajando demais para o exterior. Ele tem essa iniciativa, essa ideia de devolver ao Brasil o protagonismo mundial que o Brasil merece, discussões ambientais, trazer investimentos, tudo isso é verdade, mas isso paga um preço. E o preço que se paga é que ele fica menos tempo no Brasil. E quando uma tragédia dessa acontece com ele fora do país, aí há esse custo muito alto político e essa discussão que retorna de se ele não está viajando em excesso. Vinícius. É a questão até que depois respinga nessa compra desse avião, né, gente? E aí, como a Clarissa disse, existe um desgaste político e a oposição vai deitar e rolar em cima disso. Né? Assim como o presidente Bolsonaro agiu mal demais, e a gente falou aqui na CNN a atitude do presidente Bolsonaro durante a pandemia, não só a volta de jet ski não é uma catástrofe, mas durante a pandemia também, Clarice, o presidente Lula faz o mesmo. A Janja, durante a tragédia do litoral norte, aí não tinha nem viagem, estava pulando o carnaval em Salvador. Então, eu fico me perguntando, mas não tem ninguém para dar um toque ou para avisar? Falou, isso aí não vai pegar bem, hein? Não posso esse negócio não, pelo amor de Deus, gente, você tem que ter bom senso. Não tem ninguém para avisar. Não tem ninguém para avisar que neste momento, com 100 milhões de pessoas sem esgoto no Brasil ainda, 35 sem água encanada, um dado que eu sempre trago que a gente não pode esquecer. O desconforto não é dessas 100 milhões, o desconforto é o tamanho do avião, que não tem chuveiro, que não tem um quarto maior, pelo amor. E isso está intimamente ligado com esse monte de viagem que está fazendo. Vai trazer resultado para o Brasil essas viagens? Porque a cada viagem a gente fica tremendo na base. Falar, rapaz, qual que é a pérola que vai vir dessa viagem? Qual que é a fala de improviso que o presidente vai falar? Porque se ainda tivesse pauta, trazer resultado, medir, falar, essa viagem veio isso, veio aquilo, seguisse as recomendações da turma técnica, mas não, o presidente fala o que dá na telha. Eu conversei hoje com integrantes ali no entorno do presidente Lula sobre vários assuntos, um deles foi o tal do avião. É claro que a política é feita de gestos, mas o argumento no Palácio do Planalto é que a sugestão para se comprar um novo avião veio da aeronáutica. A aeronáutica avalia que esse avião já deu o que tinha que dar, que ele precisa ser substituído e que, inclusive, se for feita a compra de uma nova aeronave, ela vai chegar para o próximo presidente da República, que eventualmente pode ser o próprio Lula, enfim. Mas que essa não é uma insistência do presidente, dizem
os seus interlocutores. Agora, o presidente Lula tem toda a prerrogativa e o poder de colocar um breque nessa conversa, de pedir para a aeronáutica não tocar mais nesse assunto, dizer que ele vai se virar com esse avião mesmo, ou mesmo de pedir discrição, porque passa uma impressão muito ruim nesse momento que esse debate esteja acontecendo. A aeronáutica adora comprar avião, a aeronáutica adora fazer compras. Equipamentos nunca são demais para a aeronáutica. Mas, nesse momento, a oposição está deitando e rolando com essa história da nova aeronave, seria o novo Aerolula. A gente tem que incluir, eu acho, esse episódio dentro de um caldeirão inteiro de gafes de comunicação que o governo Lula vem cometendo. E como o Zanini bem colocou aqui para a gente, existe ali uma certa dificuldade do governo Lula de se adaptar a um novo momento da comunicação institucional. Isso é algo que é reconhecido nos bastidores por ministros de Lula, por alguns dos seus principais conselheiros. Já teve tentativa de trazer gente de fora, tentar alterar a forma de se comunicar, até tentar copiar de alguma forma, que foi feito durante o governo de Jair Bolsonaro. E o PT e o governo federal seguem tendo muita dificuldade de fazer isso avançar. E sendo assim, a gente tem ali algumas críticas internas. Tem gente que cobra a substituição, por exemplo, do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, acham que ele tem uma visão muito ligada ali ao PT mais raiz e também falta uma visão um pouco mais para frente. Tem gente que defende que Lula passe por treinamentos e faça uma comunicação diferente nas redes sociais, mudar radicalmente, principalmente a comunicação digital. Tudo isso está em discussão, mas o fato é que a comunicação do governo federal, ela reproduz o que é o presidente Lula. E o Zanini bem lembrou, quando a gente está no palanque vendo Lula discursar, a gente vê que ele domina aquele modo mais antigo, digamos assim, de se comunicar. Ele controla isso muito bem. Só que hoje em dia isso não funciona mais, porque qualquer palavra fora de ordem, qualquer coisa fora de contexto, qualquer frase em que ele se expresse mal, ela ganha uma proporção muito maior do que tomava lá atrás. E é isso que a gente tem visto acontecer.